Fala investidor, fala investidora, agora eu vou falar aqui para você uma dica de 5 livros que me ajudaram nessa jornada para me tornar um investidor, para viver de investimentos. O primeiro livro que eu recomendo, e eu vou falar aqui na ordem que você deveria ler esses livros, no grau de complexidade deles, tá? O primeiro livro é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, onde ele fala sobre como pensam os milionários. Ele estudou os milionários, o que eles pensam, como que é o dia a dia deles. Nesse livro tem uma série de hábitos que você precisa trabalhar na sua mente, na sua forma de pensar, para que você atinja um pensamento de um investidor, de um empreendedor de sucesso. E por quê? Nós fomos criados, na grande maioria, para pensar como um assalariado. E não tem nada de errado nisso se você tem a ambição de crescer na sua carreira. Agora, se você é um assalariado acomodado, aí você tem um problema. Você não evolui na sua carreira, você acaba ficando frustrado, você pode até frustrar a sua família por não atingir objetivos em conjunto. Então esse livro trabalha muito bem essa parte da mentalidade, que ele chama de mindset, A forma como a gente configura a nossa mente. Por isso que ele tem que ser o primeiro livro para te preparar para os próximos livros. Então você vai tomar muita porrada, vai desconstruir muita coisa que você acredita e aprendeu, mas eu tenho certeza que vai ser um bom passo inicial e é um livro bem fininho também, dá para ler bem rápido. O segundo livro que eu recomendo é Pai Rico, Pai Pobre, de Robert T. Kiyosaki. É um livro clássico, muita gente já ouviu falar desse livro, existem vários vídeos também com estudos só sobre esse livro. E o que é esse livro? Ele conta ali uma história fictícia de um pai rico e um pai pobre. E aí ele pega as lições do pai rico, mas também pega algumas lições do pai pobre. Os valores do pai pobre, mas também as formas de enriquecer do pai rico. A ambição de um e também a humildade do outro. E aí ele forma o caráter dele para se tornar um investidor de sucesso. Ele investe em imóveis nesse livro, ele fala sobre a compra e venda de imóveis, imóveis para alugar, formas de gerar renda dessa forma. Funciona muito bem no mercado americano, não tão bem no mercado brasileiro por causa da alta taxa de juros que a gente tem aqui, mas quem sabe no futuro também seja um bom mercado para explorar. E o interessante é você pegar o conceito disso, o conceito de ativos, de passivos nos investimentos, ou seja, tudo aquilo que gera renda, tudo aquilo que te consome renda. Então você já aprendeu a mentalidade com o primeiro livro que eu indiquei, e nesse livro você vai aprender a mentalidade de enriquecer, ou seja, de colocar a mão na massa. Já no terceiro livro, é um livro mais técnico, que se chama O Mercado de Ações em 25 Episódios, do Paulo Portinho. Nesse livro, ele faz a história de um investidor, que na verdade é um engenheiro assalariado, que não tem tanta ambição na carreira, mas ele tem um plano de ação para seguir, ele tem um objetivo bem claro, que é viver de investimentos recebendo dividendos de ações, ou seja, o lucro pago pelas empresas que têm capital na bolsa. Esse engenheiro vai investindo ao longo do tempo, comprando uma única ação, que é da mineradora Vale, e ele faz esse estudo com valores reais da ação ao longo do tempo e mostra como ele vai ganhando até mais do que o salário dele só com o investimento nessa ação. E é interessante porque ele pega vários períodos do tempo onde a ação sobe, a ação cai, ele trabalha um pouco a parte emocional, o que o investidor pensou naquele momento, como ele se comportou, depois ele se casa no livro, como que a mulher dele interagiu com esse objetivo dele, ela apoiou ou não, ela participou ou tomou um caminho diferente. E é bem bacana nesse sentido, porque apesar de ser uma teoria, ele utiliza valores reais do mercado, então é um estudo bem prático aí, acaba sendo um estudo bem prático da vida real na Bolsa de Valores. O quarto livro que eu recomendo, e é um livro que me colocou em outro patamar quando eu comecei a ler, se chama O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Benjamin Graham, só para te explicar quem ele foi o mentor do Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo. Então tudo que o Warren Buffett aprendeu, boa parte, 90%, foi com esse cara. Então
não é um cara qualquer, né? É simplesmente o cara que inventou a análise fundamentalista como os investidores conhecem hoje, ou seja, avaliar uma empresa na bolsa pelo que ela é, através do balanço dela, das notícias, da gestão, humanizar a análise de ações. Que é nada mais do que voltar para o básico, que parar de olhar números, gráficos e começar a olhar os valores da empresa, o que ela produz, o lucro, os indicativos, e tudo isso ele fala nesse livro, mas não só sobre ações, ele fala também sobre renda fixa, ele fala sobre mercado futuro, ele fala de muitas coisas, é um livro bem denso, por isso que ele está na 4ª posição aqui da minha lista, é um livro que eu li um pouco mais para frente também da minha carreira, mas que colocou em outro nível meus investimentos. Não tenho nenhuma dúvida disso daí, que ele vai fazer você também ir para um novo patamar. E aí o 5º e último livro dessa lista é o Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb, que é um libanês que foi para os Estados Unidos, fez a vida dele no mercado de investimentos lá, ele operava opções, trabalhou em fundos, trabalhou em corretoras e depois virou um filósofo, começou a escrever livros, ele até ataca alguns economistas, por isso que eu gosto muito dele, eu tenho um pensamento bem alinhado com o dele. Por quê? Ele ataca, na verdade, o mundo acadêmico, aquele mundo muito teórico, que só fica escrevendo artigo, não coloca nada na prática. Eles estudam uma empresa completa numa planilha e num PowerPoint como ninguém. Mas na hora de montar uma barraquinha de limonada, já vai para falência. Então, ele trata muito bem esse assunto, como você pode crescer nas adversidades, não é apesar delas, é quando tem um problema, você ainda pode crescer com ele. Isso daí é o conceito extremamente resumido da antifragilidade. Então não é só ficar tomando porrada e aguentar, é tomar porrada e ficar cada vez mais resistente, para quando você der uma porrada, você também derrubar o oponente. Esse livro, por que eu estou falando sobre ele na parte de investimentos? Porque ele trata muito bem o dia a dia de um investidor. Porque o investidor ele não pode ser uma figura passiva que fica esperando. Ele precisa agir, precisa tomar decisões. Não é comprar e só esperar. Você precisa avaliar, você precisa se posicionar, entender oportunidades. E nesse livro, Antifrágil, ele trata de forma excelente esse tema, até pela experiência dele de ter feito milhões de dólares com o mercado futuro de opções, que não é nada fácil. Quem conhece sabe disso daí. Eu sou um entusiasta desse mercado, eu gosto demais desse mercado de opções. Eu escrevi um dos maiores artigos na língua portuguesa sobre esse tema, um artigo com mais de 20 páginas sobre isso daí, que eu vou deixar também o link aqui embaixo. E com certeza ler esse livro também abriu a minha mente para uma série de oportunidades que antes eu não enxergava. Então espero que você tenha gostado dessa lista de livros, indique ela para os seus amigos que estão buscando formas de aprender melhor sobre investimentos, que eu tenho certeza que eles vão ficar gratos por isso. Até a próxima aula e valeu!